Olá, bem-vindos ao programa Fora da Curva, o programa que apresenta pessoas extraordinárias e ao mesmo tempo comum. E é isso que faz toda a diferença. O portal Asas do Pensamento traz para vocês pessoas que têm histórias extraordinárias, aquelas que fogem ao cotidiano, à mesmice e fazem das suas trajetórias histórias assim espetaculares, que servem de inspiração para outras pessoas. Hoje nós temos a honra de apresentar uma convidada muito especial, uma verdadeira inspiração para todos nós. Ela é professora do Ensino Fundamental 2, alguém que já faz assim um trabalho de excelência na educação dos nossos jovens. E depois ela decidiu fazer algo extraordinário. Ela, além, né, do cuidado e do amor pelas plantas, pelo cultivo ali da terra, como muitas professoras já fazem. Só que geralmente elas cuidam do jardim no quintal da casa, de um vaso de plantas, mas essa professora, ela decidiu montar o seu próprio sítio e não se limitou apenas a fazer um pomar ou um jardim nesse sítio. Ela decidiu fazer sua própria casa. E nem foi uma casa qualquer, foi uma cabana. Sabe aquelas que a gente só vê em filmes? Pois é. Essa história é fantástica, né? Ela, além de professora, é uma construtora autodidata. Hoje nós vamos conhecer a história dessa pessoa fora da curva. Professora Núbia, seja bem-vinda. Nos conte aí como foi essa história de você decidir fazer um sítio e ainda construir sua própria casa, porque é muito Boa incrível. tarde. Pois é, em 2018 eu comprei um lote rural com a intenção de construir um sítio, de fazer um sítio. E aí eu decidi que ia fazer minha cabana rústica. Eu mesmo queria fazer, inspirada nos filmes americanos, onde as cabanas são feitas de troncos, né? Só que quando eu fui ver a questão do tronco não ia dar certo, porque aqui não tinha energia, ainda não tem energia elétrica, e também precisaria de muita força física para poder ficar utilizar os troncos para fazer. Então, pensando, ponderando, pensei ainda em fazer de pau a pique, mas também não ia ser difícil, não ia achar o barro, enfim. Aí Não eu teria o tive a mesmo ideia, charme, não é mesmo? é verdade. Aí uma vez eu vi uma, uma choupana, não foi nem uma choupana, na verdade um cercado com costaneira de eucalipto. Aí eu tive a ideia de fazer de costaneira de eucalipto. E aí eu comecei, né, a luta, comecei a fazer no finalzinho de 2020, ou seja, já tem 4 anos que eu estou aí na luta para fazer essa cabana. Eu vou Mas colocar aqui agora as já está. imagens da sua cabana para que o público veja do que se trata, né? Mas aí você pode continuar contando. Pois é, aí o que que acontece? Então, eu comecei a fazer, primeiro cavei os buracos, né? Comprei as peças de eucalipto para fazer os fundamentos, né? As vigas, vamos assim dizer, para poder fazer com costaneira. É claro que as costaneiras não são retas, não são certinhas, então fica espaços. E aí eu tive a ideia de por dentro fazer revestimento com madeirite. E aí terminei de fazer, então, desde os buracos, colocada das peças, né, eu fui fazendo isso. Tive ajuda, né, para colocar no telhado É, e fazer algumas claro, coisas, ninguém né? faz nada literalmente sozinho, né? Nem os grandes Pois é, profissionais. Mas o interessante pois é. disso tudo é a sua iniciativa. Eu falei aqui antes, na abertura, antes de você entrar, que muitas professoras se limitam a fazer um jardim no quintal, mexer com vasos de planta, né? Não decidir fazer o próprio sítio sozinha, com suas próprias mãos. Claro que nesse percurso vieram, né, algumas pessoas auxiliando, mas a iniciativa foi sua e a mão de obra também, boa parte, né? Que eu venho acompanhando isso já faz algum tempo. E aí, Sim, e é por nesse isso. caminho, quais foram os maiores desafios que você encontrou? Olha, o desafio é porque eu morava em Conquista na época, né? Hoje eu moro aqui na zona rural, por Vale de São Sebastião, e deslocar de lá para cá já era um desafio, já que eu não tenho transporte, as coisas todas, né? O transporte também não funciona no final de semana. Como trabalho a semana toda, o único dia que eu poderia estar aqui no sítio seria aos domingos.
né? E aí esse transtorno. Decidi me mudar para a zona rural, para ficar mais próximo. Comprei uma bicicleta e aí vinha para o sítio de bicicleta, que fica a 5 quilômetros do povoado. E ainda faz atividade física, né? Pois é, ainda vai, né, treinando aí um pouco. Então, às vezes muito desafiador, porque fazer... E eu trabalhei praticamente sozinha todo o tempo, né? Assim, tive ajuda em fazer algumas coisas, como piso, depois tudo mais, mas desde cavar os buracos, colocar, pregar cada costaneira, fiz sozinha, né? Então, às vezes, os braços cansavam, Cansa, né? né? Serrar as costaneiras para ficar mais ou menos, né, do tamanho onde era necessário. Então, foi um desafio. Mas foi também, assim, era uma razão, né, um objetivo que eu tinha e queria terminá-lo, né? E não, então, assim, às vezes recebi muitas críticas, muitas, né? Ah, deixa isso para lá, Isso, mulher inclusive, sozinha não dá seria uma conta. pergunta: como é que os seus familiares e amigos reagiram a essa decisão? Já ouviu Ah, alguém falar assim que você estava doida de repente? né? Assim, perder o juízo. Por que a pessoa faz a pessoa largar, né? Em vez de ficar em casa curtindo um dia de folga e ir para a roça? Então, assim, são coisas que eu gosto de fazer e eu não costumo deixar nada que eu comece pela metade, né? Então, Muito bem. queria terminar, pretendo terminar. Meu sítio já está bem andado, meu pomar já está com as árvores tudo grandes, né? E o que a gente observa é que o tempo passa muito rápido. Outro dia eu estava procurando umas fotos e vi umas fotos de 3 anos, 4 anos mais ou menos, e as plantinhas tudo pequenininha, aquela coisa assim. E hoje as plantas do meu pomar já estão grandes. A cabana já está praticamente pronta, estou no acabamento, né, das partes de dentro, porque também tem essa questão de eu só vou poder fazer no final de semana, ou no feriado, ou no meu recesso, né? Que agora eu utilizei essas 2 semanas de recesso para poder dar andamento. Então, assim, como eu fui minha engenheira, arquiteta e carpinteira, e de primeira viagem, né? Então, assim, o esquadro não está bem no esquadro. Então, essas coisas tudo, na hora que você vai dar o acabamento, é que pega. E aí São você detalhes, olhando assim, né? você não percebe, né? Mas na hora que você vai dar o acabamento, aí não fica tão certinho, tão retinho como deveria, aí tem que, né, buscar outra estratégia para fazer como é que faz. Hoje mesmo eu estava tentando colocar um forro de isopor aqui, vi que ficou frágil, então se uma lagartixa andar em cima ia derrubar, mudei a forma de fazer novamente, né? Então, assim, construir a cabana e construir o sítio é algo que, para mim, alguém falou, isso é um hobby. Não, para mim não é um hobby. Um hobby é uma coisa que você faz assim, por acaso. Isso. Eu tenho prazer de fazer, me animo muito, a minha felicidade, lógico que não é essa, né, a única razão da minha felicidade, né? Mas essa é uma das razões da minha É o felicidade. Tanto desafio que quando eu diário ali, pego o né? caminho, quando eu pego o caminho do sítio, meu semblante muda, meu humor muda, tudo muda, né? Então, para mim, é mais que uma terapia, né? A gente, ainda mais na minha profissão, que a gente se estressa bastante, é assim, bem desafiador. Então, é uma forma de terapia mesmo, de estar aqui, de estar lidando com coisas diferentes. Sem contar que aqui é um silêncio, eu só escuto, né, o som dos pássaros cantando. Nesse instante, mesmo saí ali fora, estava uma perdiz correndo, de todo tamanho a perdiz, né? Que Outra fica maravilha, né? ouvindo aqui, Está em meio à pois natureza. é. Então, Então, eu aí gostaria de fica ouvindo a perguntar sarinha assim, cantando. de quando você começou até hoje? Você falou que foi em 2016 que começou pelo menos a idealizar. Não, Já foram o quê? 8 anos. Em algum não, momento você chegou a 2018. pensar em desistir? E quanto mais com essa falta de apoio, algumas pessoas criticando, algum momento você parou e pensou, gente, para que que eu comecei isso? Eu poderia ter contratado uma empresa, né? Alguém que fosse especializado e fizesse mais rápido. Em algum momento passou assim essa nuvem de pensamento, né? Negativa na sua cabeça? Para ser sincera, não passou, não. Assim, às vezes, uma hora de chegar aqui, sentar assim, ô, meu pai, me ajuda, Deus. Mas de desistir não passou. Assim, foi em 2018 que eu pensei, idealizei, né? De Não fato, né? 2016. Então, assim, que eu comecei a fazer a cabana foi em 2020, final de 2020, que eu acho que eu comecei, Foi que eu coloquei os rápido, são primeiros. 4 anos, né? Já está bem. Pois é. Então, são 4 anos, né? E eu espero, em nome de Jesus Cristo, daqui para setembro, outubro, se colocarem a energia aqui, eu já estar morando aqui. Porque minha intenção é morar aqui, né? E aí, o que que acontece? Eu ouvi muito desse negócio, deixa para lá, desiste, esse negócio é muito... Mas, assim, eu nunca pensei em desistir, uma característica que eu tenho de eu não pensar em desistir. Em alguns momentos, eu até pensei, né, logo no começo, de contratar uma... Mas não seria a mesma coisa, né? Com É lógico que ia ficar certeza. bem mais certinho, bem mais, né?
chique, vamos assim dizer, como as pessoas falam, mas não teria sido eu. Então, quando O eu olho prazer, cada né, de planta, falar, eu que fiz. exatamente. E aí o povo não acredita, né? As pessoas não acreditam. Às vezes eu falo com meus alunos, tentando motivá-los, eu falo assim, tudo que você desejar ou querer fazer, você consegue fazer. Aí eu falei, eu fiz uma cabana, eles não acreditam que eu fiz uma cabana. Eu imagino. Eu falei, então tudo que a gente quiser fazer, a gente consegue. Se tiver foco, força de vontade. É lógico, o trabalho é muito, a luta é muita, mas a gente consegue. Se tentar fazer, se querer fazer, de fato, consegue. Né? Então, estou aí para ter, vai na finalização da minha cabana, né? Em breve eu estarei morando aqui. E aí eu até falei para alguns alunos, quando vocês quiserem me visitar, vocês podem ir lá na cabana me visitar para ver, né? Que eu Ver fiz na minha cabana. prática, né? O que que a Na determinação é prática. capaz de fazer. Pois é, então ter determinação é fundamental. E ter um objetivo, né? E a gente vive num momento histórico, social, tão assim, é tanta correria, tanta coisa, tanto tira o foco. Então a gente tem que focar em alguma coisa que a gente queira, né? Que nos faça bem para a alma, para o corpo, para, né? Para a mente e fazer. Então a minha motivação sempre foi essa, terminar, concluir. Então cada vez que eu chego aqui, igual essa semana passada, eu estava pintando, passando verniz na parte externa da cabana, né? Não consegui terminar, que acabou o verniz, e eu vou um pouquinho esta manhã para comprar mais, mas quase que terminei o verniz. Falta um pedacinho da lateral ficou sem e o fundo. Aí pronto, vou focar aqui dentro para terminar realmente aqui a parte interna da cabana, né? Então depois que estiver pronta, eu vou fazer um vídeo para vocês verem como é Muito que bom, hein? ficou. Manda o vídeo pra gente para colocar aqui a cabana completa. E além da cabana, aí no sítio tem o que mais assim? Já organizado, eu tô com um videozinho para mostrar no final, mas pelas imagens não dá para saber assim, o que é que tem. Você plantou alguma árvore frutífera? Já produziu alguma coisa? Fale um pouco mais aí a respeito também desse pomar. Eu tenho meu pomar tem mais de 80 plantas. Eu não sei ao certo, né? A última vez que eu contei tinha 80 árvores frutíferas. Depois disso Muito eu plantei bom. mais, né? Já deu caju, amora, tangerina. Eu tenho aqui até um pé daquele limão, como é que é o nome? É um limão Siciliano? japonês que ele é pequenininho. É um Ah, eu quero pequenininho que a siciliano. gente tem que falar laranjinha, né? Que a gente come com casca e tudo. E essa laranjinha produziu, pequenininho o pé, mas produziu, deu 3 laranjinhas esse ano, né? Que Então, maravilha. é, o que mais deu aqui foi os pés de caju. Eu tenho 4 pés de caju. Tenho várias outras plantas também. Eu tenho um pé de figo, que deu um figo sozinho, mas deu esse ano, pequenininho ainda o pé, Já né? é o Já começo, né? deu. Pois é. Tangerina também, o pé de tangerina já deu. Tangerina não deu esse ano, deu no ano passado. Ele novo ainda. Porque todo o meu pomar, ele tem menos de 4 anos. Foi quando eu plantei. Então, e algumas frutíferas já deram, né? Eu tenho várias. Estou produzindo um jardim, né? Tenho tanto um jardim na frente, na entrada, como na lateral e na frente. Planejo fazer um lago, né? Já tenho, plantei algumas árvores no jardim, onde vai ser o lago, vai ser rodeado de lago. Muito bom, vai ficar E lindo. tem uma árvore de madeira nova que ela vai ficar ilhada quando o lago estiver pronto. Então, tem muitas coisas que eu ainda, né, ainda está Ainda tem muitos em projetos a andamento. desenvolver aí nesse terreno, né? E qual é a Exatamente, metragem muitos do terreno projetos. aí? Para que o telespectador saiba. Não precisa ter uma fazenda, né? De muitos hectares. Qual é o tamanho aí? Não, aqui é pequeno, um hectare, né, que são 10 mil metros quadrados. Então, não é muito grande, mas dá para plantar. Fazer Então, eu muita planto coisa, que feijão aqui, 80 árvores frutíferas, né? São muitas, são muitas. e é só numa parte. Até o momento, tudo que eu fiz foi só em metade do terreno. A outra metade, estamos agora planejando fazer uma plantação de maracujá. Então, eu tenho maracujá, deu muito maracujá, meus pés de maracujá. Já plantei horta aqui, já deu, né, bastante. Só que a horta, como precisa de mais, de Ligação, cuidado né? mais constante, então, para dar certo mesmo é quando eu morando aqui. Porque morando fora fica mais difícil. Mesmo vindo aqui, não é a mesma coisa de que está cuidando. Mas mesmo assim, planta feijão, né? Colher o feijão, tem pés de andu, e acho que toda semana a gente consegue colher Que um maravilha. cozido. Então, temos de quase tudo aqui. Muito bom, Núbia. Para encerrar, qual mensagem você poderia dar para as pessoas que têm projetos e têm sonhos que às vezes parecem impossível de realizar e talvez não tenham a mesma motivação interior que você tem para iniciar? Então, qual é o seu conselho? Qual é a mensagem para as pessoas? Primeiro lugar, se você tem um sonho, um projeto, corra atrás. Difícil é, né? Mas não deixa de desanimar. Não deixa de desanimar pelas pessoas ou mesmo pelas dificuldades.
Já teve dia de eu estar com dificuldade mesmo, né? Eu tenho, inclusive, alguns vídeos que pregar uma parede, prego, mas quando não tem muita prática, e todo mundo que aparece quer dar um pitaco, quer te, Quer né? atrapalhar, Então, né? assim, quer te atrapalhar, né? Ah, que não vai dar certo, ah, o cupim vai comer isso, ah, que não sei o quê, né? Então, essas coisas todas. Mas foco. Se é o seu sonho, se é o seu desejo, siga em frente, não se importe com as críticas. Quando for um conselho, se for bom, acolha. Se não for, também esquece, não presta atenção. Não se deixe abater. Né? E se tiver aquele momento difícil de você sentar e falar, oh, meu pai, não vou dar conta, né? Tenha certeza que dará conta. Confie em Deus e Deus te dará força para continuar seu sonho, seu projeto, para realizá-lo. Né? Então, é, o foco é fundamental. Você ter foco e determinação. Tudo aquilo que você deseja fazer, você consegue. E tem um texto bíblico que eu gosto muito que diz assim: tudo que tiver à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Porque, né? Então, assim, você tem força para fazer, se não tem ou se fraqueja às vezes a força, peça ajuda àquele que pode dar e com certeza vai conseguir. Com certeza a gente consegue com determinação, né? Ser forte e corajoso e eu te ajudarei. Essa é uma promessa divina, né? Muito bom, muito bom. Nós agradecemos a sua participação, agradecemos por você partilhar sua história conosco, né? Mostrar aí, assim, toda a sua construção, a sua dedicação, o trabalho de anos. E, com certeza, essa história, né? A sua história vai ajudar também outras pessoas que têm projetos talvez não tão grandes, mas que ficam desanimados, muitas vezes, de seguir em frente. Agradecemos a sua participação. Muito obrigada. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar compartilhando aqui meu sonho. Quem me conhece sabe que é minha paixão. Toda vez que eu estou falando de uma coisa, eu vou sempre falar do meu sítio, vou falar da minha cabana, né? Então, para mim, foi uma grande satisfação participar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Que história fantástica, né? Falei que vocês iriam gostar. É realmente uma história inspiradora para todos nós. Você conhece alguém fora da curva? Ou você mesmo é alguém fora da curva? Se for, conte sua história para nós. Teremos o maior prazer em entrevistá-lo aqui em nosso programa. O link está na descrição do vídeo. E o portal Asas do Pensamento vai dar oportunidade para ouvir histórias de pessoas reais, pessoas comuns, pessoas do cotidiano, que não se limitaram a fazer o que todo mundo faz, mas que decidiram, por realização própria, por sonho, por projeto, fazer algo que as tornaram pessoas fora da curva. Então, fique agora com as imagens ali do sítio da professora Núbia, imagens inspiradoras, né? Um ambiente ali super agradável, um lugar que qualquer pessoa gostaria de estar, e feito por ela mesma. Então, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo programa. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer.